Simcast, o seu podcast de emergência, com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. O Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnósticos, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje vamos falar de empiema e derrame parapneumônico. Primeira coisa que a gente tem que saber é definir o que é empiema, o que é derrame parapneumônico complicado, o que é derrame parapneumônico não complicado. E eu vou falar em ordem para vocês para ficar mais claro, como se fosse uma escala. O derrame parapneumônico não complicado, repetindo, não complicado, é um derrame simples. Claro, é um exudato que vem da pneumonia, então é um derrame que vem de lado, pneumônico. Então, um derrame ao lado da pneumonia não complicado. Então, é um exudato, mas ele não complicou porque ele está estéril. Deu para entender isso? E aí, quando a gente fala que complica, ou seja, um derrame parapneumônico complicado, é porque esse derrame que era estéril se infectou. Então, primeiro, baba da pneumonia, o exudato. Depois, as bactérias começam a se translocar para esse derrame. E em seguida, o passo seguinte é o empiema, que a gente fala em derrame pleural com pus franco, tá? E no pus. A partir disso, galera, a gente começa a entender a história e a patogênese do derrame pleural. Então, tudo começa com o que a gente chama de estágio 1, que é mais ou menos onde está o derrame parapneumônico não complicado. Por conta da inflamação dessa pneumonia, ocorre exudação, né? Então, é como se a pneumonia babasse exudato. E aí vai formando um fluido livre na cavidade pleural. A inflamação, de novo, vou repetir, pessoal, está babando para a pleura um exudato. Um exudato cheio de proteína inflamatória, com células, mas que nesse momento ainda não tem bactéria. Depois, alguns pacientes vão evoluir para o estágio 2. O estágio 2 se inicia como um derrame complicado e depois evolui para empiema, tudo no estágio 2. Então, depois que começa a babar líquido exudato, as bactérias invadem esse líquido, principalmente se a pneumonia não estiver controlada. Seja por translocação bacteriana, seja por até ocorre contato direto, deslocamento direto da bactéria do parênquima pulmonar para o espaço pleural. E aí, né, isso vai ocasionando lesão das células mesoteliais. Essas células mesoteliais vão ativando fibroblasto, leva à formação de fibrina, inflamação da pleura. E aí isso vai levar aquele clássico achado, porque vai estar cheio de bactéria, né? Então vai ter um pH menor que 7,2, uma glicose menor que 40 por consumo tanto das células, né, quanto das bactérias, e um LDH maior que 1000, que vai ter lesão celular. E aí, caso a infecção não consiga se controlar, vai começar a desenvolver pus. Isso vai ser o empiema. Tudo isso é a fase 2, beleza? Tudo isso é fase 2. Vai ter essa inflamação exuberante, formação de pus e empiema, ainda na fase 2. E finalmente vem para a fase 3, estágio 3, que é o crônico. Basicamente a fibrose que tinha começado no estágio 2 começa a se intensificar, como se fosse uma cicatrização. E aí, essa fibrose pode ser tão importante, porque você não tratou um empiema, que é uma coisa grave, que essa pleura fica fibrosada. E aí pode encarcerar o pulmão. É como se o pulmão não conseguisse se expandir. É um defeito restritivo, muitas vezes. Lembra da espirometria? Tem defeitos obstrutivos, restritivos? Então, é um defeito restritivo. Essa pleura fica zoada. E aí, tem estudos que mostram que essa pleura, para perder essa fibrose e se ajeitar, se regenerar de forma correta, pode levar 6 meses. E o paciente pode ter um encarceramento do pulmão. E tem paciente que mesmo depois de 6 meses não melhora, fica para sempre. Então, quando a gente fala em tratar adequadamente um empiema, um derrame pleural, além de prevenir mortalidade
e evitar que o paciente seja entubado, fique na UTI, todas as complicações de uma doença grave, porque é grave, evitar que vá para sepse, porque às vezes eles vão, é também evitar que eles desenvolvam essas complicações, como pulmão encarcerado. Mas beleza, vamos pro próximo tópico. Quem que causa empiema, derrame parapneumônico? Galera, pneumococo. Pneumococo é mais comum, porque primeiro, essa é a bactéria que mais causa pneumonia. Então, consequentemente, mesmo se fosse um pouquinho deles, que são uma pequena porcentagem que evoluísse para um derrame, né, seria ainda maior. Mas assim, mais comum é pneumococo. Mas, quando a gente pensa em empiema e derrame pleural parapneumônico, eu quero que vocês tenham uma coisa em mente. Apesar de começar com uma bactéria, ele tende a ser multibacteriano. Olha só, galera, então a maioria dos estudos dão uma prevalência de anaeróbio variando de 36% a 76% dos casos. Então, se for ver assim a média, assim, lógico que não dá para fazer essa estimativa, mas é mais da metade, beleza? Então, pode ser até que comece com bactéria, mas pode evoluir a ser multibacteriano. Isso que eu estou falando é para pneumonia adquirida da comunidade. Se você pensar em casos hospitalares, tem que pensar em Staphylo aureus também, Pseudomonas. 10 a 15% dos empiemas em pacientes hospitalares são por Staphylococcus aureus. E raro, mas pode acontecer também, em caso de pneumonia secundária pós-influenza, também pode ser por Staphylo aureus. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que derrame pleural, empiema, é raríssimo em pneumonias atípicas. Então, quando o paciente vem com uma pneumonia e um empiema, um derrame pleural, você não precisa cobrir atípicos. Embora sim, galera, eles podem causar, mas é muito raro. Outro que a gente tem que pensar no Brasil, né, é tuberculose. Lógico que a história é diferente, a história é mais arrastada, mas eu vou passar a história para vocês do empiema. Ela não é tão aguda quanto da pneumonia, mas ao mesmo tempo também não é tão arrastada quanto da tuberculose. E finalmente, pensar também em fungo, que é raro, né, mas acontece. A maioria é cândida, mas acontece sim. Sempre deixar ali no fundo da memória para a gente buscar caso o paciente não esteja melhorando ou tiver coisa esquisita na história. Falando em história, vamos comentar um pouquinho a parte clínica do derrame e do empiema. Então, como eu já falei, geralmente é uma doença aguda ou subaguda. A média é geralmente umas 2 semanas de sintomas. Então, os sintomas começam com sintomas de pneumonia: tosse, febre, falta de ar, catarro. E aí, com o tempo, começa a ter piora desses sintomas, piora da falta de ar e pode desenvolver dor pleurítica. O exame físico é clássico, aquele segundo ano de propedêutica. Então, quando tiver o derrame, vai ter sons pulmonares diminuídos, pode ser até ausente. Você vai percutir, vai ter maciez. O frêmito tóraco-vocal vai estar diminuído. E na transição no derrame, pode ter egofonia. É lógico que hoje em dia, com tecnologia, ultrassom, o exame físico tem caído em desuso, mas assim, se você não tem ultrassom, se você não tem uma tomo, um raio-x de prontidão, é essencial que você faça todo esse exame físico. E mesmo se você fizer ou não esse exame físico, para você diagnosticar, você tem que pedir imagem. Então, todo paciente que tem suspeita, tanto de pneumonia, mas que pior ainda, quando desenvolve um derrame, você tem que ter uma imagem. Eu começaria com raio-x, e assim, são múltiplas sociedades que também recomendam o início da avaliação com raio-x de tórax. Caso a suspeita do derrame confirme, na maioria das vezes, o que eu faço, e que mesmo o UpToDate recomenda, é progredir para uma segunda imagem. Eu gosto de fazer ultrassom point of care, porque eu estou acostumado, eu tenho à disposição. Mas caso você não tenha ultrassom e não tiver familiaridade com ultrassom, sim, você pode pedir uma tomografia. Ou mesmo, se estiver pensando em complicações, ou o quadro não está muito típico, vale a pena pedir uma tomo também. Ultrassom é legal, pessoal, porque ele é muito preciso, ele é muito acurado, ele tem uma sensibilidade altíssima, então você consegue detectar derrames pleurais muito pequenos. E além do que,
né, você consegue ter um auxílio na hora de fazer a toracocentese, que é o próximo passo. Caso você não tenha toracocentese, perdão, ou ultrassom, para ver se o derrame é funcionável, é sugerível você fazer uma radiografia Laurel. Você vai colocar o paciente em decúbito lateral, do lado acometido, e vai medir o tamanho do derrame. Ele tem que ter mais de 1 centímetro. Você quer muito mais além do que as dicas de hoje? Conheça o curso PS Dominando Dia a Dia, que traz para você de mão beijada tudo o que você precisa saber para dominar as queixas diárias do pronto-socorro. E aí você vai ter que puncionar, fazer uma toracocentese desse derrame pleural. Aqui, galera, só uma coisa de conceito, eu quero que fique claro para vocês. Toracocentese é diferente de drenar tórax. Quando a gente fala drenar tórax, é colocar um dreno de tórax. Toracocentese é aquela agulha que a gente vai retirar o líquido. Não é colocar um tubo lá. Mas esse passo que eu estou falando agora é a toracocentese. E aí, praticamente todos os derrames pleurais novos devem ser puncionados. Tem algumas exceções, então se quando são muito pequenos e não são funcionáveis, ou você não sente que vai ser um derrame fácil de funcionar, que pode ter uma alta chance de pneumotórax, nesses casos, né, você não funciona. Ou então, se você já tem a causa estabelecida, por exemplo, IC descompensada, também não precisa, não vai mudar o tratamento. E aí, o que você vai pedir? Você vai pedir celularidade, proteína, DHL, glicose, GRAM, cultura e pH. Lembrar que o pH tem que ser numa seringa de gaso, tem que deixar no gelo e levar em até 1 hora para o laboratório. E a agulha que você usar não pode ser agulha com heparina, com lidocaína nem nada, porque pode alterar o pH. E tirar o oxigênio, aquelas bolinhas de ar que estão dentro da seringa, que também pode afetar o pH. Coisas a se adicionar, a depender da causa que você está suspeitando. Só falei dos principais para MPM e derrame pleural parapneumônico complicado, mas se você estiver pensando em outros diferenciais, como por exemplo quilotórax, derrame pleural neoplásico e até tuberculose, você tem que pedir mais exames como colesterol. Colesterol, nesse caso, ajudaria a diferenciar exudativo de transudativo, triglicérides para quilotórax, citologia oncótica para neoplasia, ADA e cultura para TB também, pensando em tuberculose. A gente tem uma aula muito boa do Dr. Amir lá no YouTube. Assim, é uma das melhores aulas que eu já vi de derrame pleural. E aí ele discute o derrame pleural, a investigação em si. Então, quem quiser, vai lá. E o diagnóstico, primeiro, vai ser feito com os critérios de Light. Você pode usar o colesterol também, mas os critérios de Light vão definir se é exudato ou não exudativo, ou seja, transudato. No caso do derrame do empiema, derrame parapneumônico, seja complicado ou não complicado, vai ser exudato, pessoal. Lembra? É a pneumonia babando ali do espaço pleural. Então, os critérios de Light vão vir positivo. Então, vai ter uma relação de proteína na pleura dividido pelo soro maior que 0,5, uma relação do DHL na pleura dividido pelo soro maior que 0,6, ou né, o DHL da pleura maior que 2/3 do limite superior do DHL do laboratório. Então, um desses três já fecha como exudato. E aí, galera, para diferenciar parapneumônico complicado de não complicado, vem um segundo passo. Basicamente, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ver o pH menor que 7,2, glicose menor que 40 e DHL maior que 1000, que eu já falei lá em cima na fisiologia, lembra? Ou, né, GRAM ou cultura positiva. Você vai ver a bactéria propriamente dita invadindo o derrame pleural. E, como eu já falei, para diagnosticar empiema, vai ter pus no espaço pleural. Vamos agora para o tratamento. Ó, pessoal, derrame parapneumônico não complicado não vai mudar nada no seu tratamento da pneumonia. Obviamente, você vai ter que acompanhar esse derrame, porque caso ele aumente, caso o paciente piore, ou caso o paciente não melhore, você provavelmente vai ter que funcionar de novo e checar se esse derrame não está evoluindo, se não complicou para derrame parapneumônico complicado ou para um empiema. Então, não complicado, mantenha o tratamento. Mas quando a gente fala de
complicado, derrame parapneumônico complicado, aí vai mudar o tratamento, pessoal. Aí tem que ficar esperto. Porque se tratar parapneumônico complicado com uma pneumonia de comunidade, tá errando. Erro médico. E a primeira coisa que a gente vai mudar é o antibiótico. Eu vou falar do mais comum, que é a pneumonia de comunidade. Não vou falar de pneumonia hospitalar, causando derrame. Por quê? Porque não é o que o médico de emergência vê. Mas para a PAC, pneumonia adquirida de comunidade, com um derrame complicado, você pode começar com ceftriaxone e metronidazol. Lembra que tem que pegar pneumococo e anaeróbio. Ou você mexe direto um beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase, como a ampicilina sulbactam. Em caso de paciente alérgico, você pode trocar o beta-lactâmico por uma quinolona, por exemplo. E aí você adiciona o metronidazol. Tem gente que gosta de clindamicina. E se você for ver cobertura de anaeróbio por alguns artigos e sociedades, eles até recomendam clindamicina. Só que assim, se você for ver artigos mais recentes, pelo menos nos Estados Unidos, eu não sei dizer no Brasil, a resistência à clindamicina aumentou um pouco, chegando a 20%. Então tem esse detalhe, que você pode estar não cobrindo corretamente. E também, como para derrame, você vai usar pelo menos 2 semanas, que eu vou falar mais para frente, e em empiema você usa 4 a 6 semanas, você aumenta o risco de colite pseudomembranosa, porque a clindamicina está classicamente associado a Clostridium difficile. Mas isso, galera, é um antibiótico inicial. Quando o resultado da cultura aparecer, você pode desescalonar, beleza? E agora vamos falar da duração desse antibiótico. Não tem consenso na literatura, não tem consenso. Mas uma coisa a gente sabe, é mais prolongado que pneumonia. E se você quiser fazendo raio-x para ir acompanhando esse derrame, vendo se vai se resolvendo ou não, e fazer sua antibiótico-terapia guiada por isso, por essa avaliação, tudo bem. Só que é pelo menos 2 semanas para o derrame parapneumônico complicado. E para o empiema, pessoal, é pelo menos 4 semanas. Tem gente que fala até 6 semanas. Para você ver como é prolongado mesmo o tratamento. E aí vem o segundo passo importante do tratamento, que é a drenagem do tórax. E lembra que eu falei, pessoal, toracocentese é diferente de drenagem do tórax. Você tem que fazer a drenagem do tórax. Tem estudo que mostra que pacientes que têm derrame parapneumônico complicado, que não drenam tórax, eles não conseguem tratar a pneumonia. E, se não me engano, pH menor que 7,2, nenhum paciente conseguiu tratar a pneumonia sem o dreno de tórax. Esse dreno de tórax pode ser qualquer tamanho, tá? Tem um estudo MIST-1, que foi um site randomizado para ver DNAs e alteplase. Eles também analisaram o tamanho do tubo e não teve diferença. Diferença no quê? Em mortalidade e necessidade de cirurgia. Então você pode usar tubos menores e isso acabou levando a mais conforto para o paciente, tá? Não precisa pôr aqueles tubo bem grosso, não, tá? Qual que é a vantagem do tubo grande, né? Quando o paciente tem um derrame pleural, um empiema assim muito grosso, acaba entupindo o tubo assim muitas vezes. E aí você tem que ficar lavando. Isso pode atrapalhar a drenagem. Então, em pacientes que têm um derrame muito grosso ou que está cheio de debris celular, está cheio de pedaço de pleura, isso acaba entupindo o tubo fino. Então, vale a pena usar um dreno mais grosso. E de qualquer forma, você, quando for admitir esse paciente, internar esse paciente, você vai ter que colocar flushes de soro fisiológico para o tubo de pelo menos 4 vezes por dia, 6 vezes por dia, para evitar que ele entupa. E aí, preciso pôr para sucção? Deixo com selo d'água. Olha, se estiver drenando bem, não precisa pôr sucção. Pode deixar selo d'água. Mas, se você achar que está precisando drenar mais, você pode pôr para sucção. E quando que a gente tira esse tubo, né? Coisa mais pro clínico que está na enfermaria ou pro intensivista, mas geralmente a gente olha o dreno, quando está drenando a cada 24 horas. E se estiver drenando menos de 100 em 24 horas por pelo menos 2, 3 dias, e é lógico, o paciente está melhorando, o raio-x mostra que o derrame não está aumentando, porque se estiver entupido, vai estar drenando pouco, só que se faz o raio-x, o derrame aumentou, né? Então o derrame está pequenininho e está drenando um pouquinho, você pode tirar esse tubo. Óbvio que você tem que seguir esse paciente e ver se não vai recoletar, beleza? E se você vê que está drenando ok, não está entupido, mas
o paciente não diminui o derrame pleural no raio-x, você vai ter que, primeiro, repetir uma imagem, que ele pode ser loculado, então você pode fazer uma tomografia ou um ultrassom, beleza? Porque o ultrassom vai conseguir ver o sinal da spider web, que é quando está cheio de loculação. E aí você pode fazer algumas coisas, você pode colocar alteplase com DNase, tem estudo que melhora a chance, diminui a chance de evoluir para cirurgia. E caso esses pacientes não melhorem ou você não tenha alteplase DNase, você vai ter que chamar o cirurgião torácico. Por quê? Esse paciente pode precisar de um VATS ou de uma toracotomia. Mas aí tem vários critérios que o especialista que vai definir. Então, galera, é isso que eu tinha para falar hoje. Espero que com isso vocês fiquem um pouco mais confortáveis em manejar o derrame pleural parapneumônico complicado e o empiema. É uma doença grave que a gente tem que ficar sempre de olho aberto. Abraço. E você gostou do Simcast? Agora imagina passar um final de semana todo com a gente, aprendendo medicina de emergência na prática. Conheça o Emergência Sob Controle, o curso todo de simulações realísticas e estações práticas para você dominar a sala de emergência.